Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Micro 24 Horas. Eu sou o analista de suporte técnico de TI e também instrutor Augusto de Sá, com uma experiência de mais de 25 anos de atendimento a empresas e a usuários pessoa física. Eu fiz este vídeo para chamar a atenção para um assunto sério e de extrema importância que pouca gente sabe ou fala, que tem a ver com os problemas constantes nos computadores vendidos no Brasil, que diz respeito à fonte de alimentação do seu computador. A fonte de energia, também conhecida como fonte de alimentação, é responsável por fornecer eletricidade a todos os componentes de um computador que estão conectados à placa-mãe deste. Ou seja, a fonte ela entrega a energia necessária a cada componente para que eles funcionem corretamente. E não é só isso. Ela tem a função de converter a corrente alternada que chega à tomada da sua casa, de 110 volts, 110, 127 volts, e que varia muito, em corrente contínua, que não tem variação e é usada por seu computador. Os componentes internos do computador, eles precisam de quantidade muito pequena de energia contínua, com baixa tensão. Só para você ter uma ideia, se eles fossem ligados diretamente, no caso o computador, fosse ligado diretamente na tomada, na parede da sua casa, a consequência mais imediata seria que eles iriam derreter. Quando eu me referi lá atrás à energia necessária, é porque alguns componentes de hardware funcionam com valores diferentes de energia, uns mais, outros menos. Por exemplo, um disco de armazenamento SSD, ele consome até 3 watts. Um cooler, por exemplo, que é aquela ventoinha, ele consome até 6 watts. A memória RAM, ela consome até 5,5 watts. Um disco rígido, por exemplo, aquele antigo HDD, que é o mecânico, ele consome até 9 watts. Um leitor de CD, um leitor e gravador de CD e DVD, ele consome até 27 watts. Uma placa de vídeo dedicada, ela consome até 350 watts. Lógico que muitas, dependendo da placa, ela consome bem menos. Tem de 20 watts, 30 watts, 40, 70 watts, mas ela chega até 350. Imagine, uma placa de vídeo que consome 350 watts, ela consome mais do que muita fonte de alimentação fornece. Então, por isso que é importante saber exatamente esses consumos desses componentes para poder avaliar qual a fonte com a potência adequada para alimentar todos eles. Por isso que é importante fazer uma consulta a um técnico. E por fim, o processador ele consome até 150 watts. Assim como a placa de vídeo, pode ser menos, dependendo do modelo do processador, mas ele chega até 150 de consumo. Ok? Bem, fazendo uma analogia com o corpo humano, a placa-mãe ela equivale ao cérebro e a fonte de alimentação ao coração. É, portanto, um componente vital para o funcionamento do computador. Sendo assim, uma fonte de alimentação deficiente pode causar falhas em outros dispositivos do computador. Por isso, devemos ter a certeza de que ela funcione corretamente. É por essa razão que devemos optar pela compra de uma fonte de alimentação com potência real, de boa marca e com potência adequada a todo o sistema de hardware na ocasião da montagem do computador. Mas no caso de já ter comprado o computador e vir com uma fonte genérica, eu recomendo a substituição imediata. Bom, mas então deixa eu explicar o que é uma fonte genérica. Bem, eu vou fazer um resumo bem técnico, com uma linguagem simples e em poucas palavras. Bem, comumente chamamos fonte genérica aquelas que vêm junto com o computador. Porém, não é considerada confiável, já que suas peças elas não são de qualidade. A voltagem que consta na descrição, ela não é considerada a voltagem real. É muito comum, te dar um exemplo aqui, é muito comum você comprar um computador que já venha com a fonte, e você vai lá, abre lá o gabinete e verifica lá que tem um selo, tem um adesivo colado lá, e você vê lá na descrição lá, fonte de 500 watts de potência nominal, que é o que está escrito na etiqueta. E quando você vai verificar os valores
na tabela da etiqueta impressa na fonte, você descobre que a potência real é de 250 watts e não dos 500 que está lá de potência nominal. Portanto, significa que a fonte genérica que está instalada no seu computador, que inclusive está instalada na maioria dos computadores que são vendidos no Brasil, elas não têm a voltagem suficiente para alimentar todos os componentes que estão no interior do gabinete, lá do computador, né, que eu já falei anteriormente, que é o disco rígido, que é a memória, que é a própria placa-mãe, ou o disco SSD, pode ser, o leitor de CD e DVD, placa de vídeo. Então, essas fontes genéricas, elas não têm condição de estar alimentando de forma saudável todos esses componentes. Por isso que os computadores no Brasil, eles dão defeito muito rápido e constante, por conta da energia, da má qualidade da energia, né? Então, o ideal era de imediato, né? Lógico, o usuário você não sabe disso, você compra, você entende que está tudo funcionando, está tudo novo, mas você pensa em muitas coisas. Inclusive, quando você vai comprar um computador, você avalia a memória, você avalia, né, a quantidade de memória, o espaço de armazenamento em disco, placa de vídeo, processador, se ele é veloz ou não, mas fonte, você não pensa em fonte. Nunca ninguém te alertou para pensar em fonte, quando na verdade ela deveria ser a primeira coisa que você deve avaliar na compra de um equipamento é a fonte. Porque ela tem que ter uma potência adequada para alimentar todos esses componentes. Tá? E de potência real, não pode ser fonte genérica. Mas vamos lá. E se já não bastasse, você compra um computador com uma fonte genérica, você ainda vai acrescentando, no decorrer do tempo, alguns componentes ou acessórios no seu computador. Né? Por exemplo, hoje em dia está todo mundo gravando vídeo, né? Então você vai lá e comprar aquela lumináriazinha, né? aquela luz de LED, que ela é alimentada com cabo via USB, que você espeta lá no computador. Então ela já puxa mais energia. Eu quero uma placa de vídeo nova aí, ou botar uma placa de vídeo para melhorar o desempenho. A fonte não está preparada, então você acrescenta mais um componente. Tem gente que bota mais o segundo HD. Vou botar um segundo HD porque o meu já está cheio, eu quero um outro HD, o segundo. Então, mais um componente. Então você vai aumentando o consumo. Ela já não dá nem conta de quando ela saiu de fábrica. Imagine você acrescentando mais componentes no seu computador que vai consumir mais. E aí o que já era pouco não aguenta e faz com que o computador comece a ficar instável. Reiniciando do nada, que é muito comum as pessoas, meu computador desligou sozinho. Meu computador congelou, travou. Meu computador desligou. Do nada, eu estava trabalhando e de repente ele desligou. E aí vai piorando as coisas, porque isso vai danificando os componentes dentro lá do gabinete. Né? Ele estraga, com o tempo ele vai estragando. Placa-mãe, ele estraga o processador, ele estraga a memória, estraga o HD. É muito comum, eu vejo muito, esses anos todos de trabalho que eu tenho aí, de campo, eu vejo muito componente estragado, o HD estragando com frequência. Não é para estragar. Isso é para durar anos. E muitas máquinas não duram. Memória queimando constantemente. É isso, é fonte, é alimentação. E aí, você além de comprometer o desempenho da sua máquina, do computador, que ele fica lento, ou reiniciando toda hora, ele estraga. Olha que absurdo. Você, quando vai escolher um computador, você compra um processador potente, uma placa de vídeo cara. Isso não é barato, essas coisas não são baratas. Um disco SSD de 1 terabyte, ele custa hoje aí uns R$550, mais ou menos, em média. Né? Uma placa de vídeo, depende, se for uma bem chulezinha, né, uma simplesinha, você vai por volta de 300 e pouco. Mas geralmente quem bota uma placa de vídeo precisa de um recurso a mais, seja para trabalhar com gráficos, ou com desenho, com edição de vídeo, com edição de imagem, ou até mesmo que hoje está tendo muito usuário trabalhando no mercado financeiro, com trading, day trade, né? E, então eles usam muitos recursos gráficos e tal. Então eles gostam de ter uma placa de vídeo, até também para botar 2, 3 monitores. Então você já parte com uma placa de vídeo mais cara, entendendo? E na faixa de quase mil e poucos reais. Né?
Mas tem até mais caro. Você tem placa de vídeo aí que custa 20, 30 mil reais. Né? Para você ter uma ideia. Mas enfim, então você compra esse material de caro, mas a fonte continua aquela genérica. E ela vai estragar isso tudo. Tudo isso vai para o lixo, vai para o saco. Né? Então, pensar na fonte. Você vê o nível de importância que a gente tem que dar à fonte de alimentação, que é o que vai alimentar todos esses componentes. Dito isto, o componente mais importante do computador é a fonte de alimentação, de potência real, pois é ela que, além de fornecer toda a energia adequada para o bom funcionamento e desempenho do seu computador, ela evita a queima e ou estragos nos demais componentes. Então, daqui para frente, quando pensar em comprar um novo computador, comece primeiro pela qualidade da fonte de alimentação. E mesmo que você já tenha comprado um computador que veio com essa fonte genérica, não tem problema. Você pode substituí-lo. Bem, um outro detalhe importante é a refrigeração da fonte, visto que ela vai ficar ligada direto no caso de você usar o computador por muitas horas. Bom, eu recomendo que você tenha um bom sistema de resfriamento com uma ou mais ventoinhas para dissipar o calor. Uma ventoinha dessa aí custa por volta de uns R$ 40 cada. E 2 ventoinhas já é o suficiente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre comparativo de custos. Né? Nós falamos em fonte genérica, fonte de potência real. E qual é o custo? Bom, para você ter uma ideia, o valor de uma fonte genérica, ela custa em média R$ 70, enquanto que uma fonte de 500 watts de potência real, de boa qualidade e de marca, ela custa em média uns R$ 370. Pode variar. Um pouquinho menos, mas talvez mais, que é o mais comum. Esse preço já está bem, assim, bem acessível, entendeu? Bom, e quanto às marcas? É porque existem muitas marcas no mercado, entendeu? Inclusive muitas marcas de fonte genérica anunciando que elas são de potência real. Tomar muito cuidado com isso. Por isso que é bom sempre comprar com o auxílio de um técnico, tá? Que tem conhecimento. Porque o nível de pilantragem é tão grande no mercado, só acontece no Brasil isso, é impressionante, que eles anunciam fonte genérica, tá? Dá uma garibada lá, bota uma imagem bonita, um desenho, bota aquela coisa mirabolante de tecnologia para induzir que ela é uma fonte para game, não sei o quê. E aí aumenta um pouquinho o preço, de 70 bota para 140, 150 e fala que é potência real. Mentira. Isso é roubo. Isso é falcatrua. Isso é coisa de pilantra mesmo. Não, de lojista pilantra, de fabricante pilantra. Porque uma fonte, como eu te falei, uma fonte de potência real de 500 watts, ela custa no mínimo 370. E por aí vai. Vai subindo a potência, ela vai aumentando. 400 e pouco, 500, 600. Tem fonte aí até de 10 mil reais. Entendeu? Então ela não pode custar 70 reais, não pode custar 140 reais. Não tem milagre. Informática é isso. Se tiver um disparate desse, a diferença é muito grande de preço, tem alguma coisa errada. Como em tudo, né? Mas informática principalmente. Praticamente o preço é igual em todas as lojas. A margem de ganho dos lojistas hoje é muito pequena. Exceto o cara que ele cobra um valor mais alto para tentar ser justo, até para ele ter ganho. Ele está pagando, ele está vendendo, está trabalhando, ele precisa ganhar dinheiro. Tem funcionário para pagar, enfim. Então, às vezes, ele bota uma margem mais em cima, que seria o normal. Porque o normal hoje é o contrário. O cara vai reduzindo a margem e ele vai ganhando menos, ganhando menos. Mas tem gente que paga até para trabalhar, você quer saber. Não, lojista aí. Mas, enfim. Então, o que eu quero dizer é que não tem milagre. O cara vender uma fonte de potência real abaixo de 350 reais, tem coisa errada. Pode ter certeza. Então, as marcas, vou te falar das marcas, tá? Que é confiável. Tá? Que é Corsair, Cooler Master, Thermaltake, Gigabyte e EVGA. São as marcas que você pode comprar de olho fechado. O resto, fuja. Tá? Tem muito pilantra no mercado, muita marca, mas muita mesmo. Não dá nem para contar no dedo aqui a quantidade. Então, essas marcas
Primeiro que elas não têm inferior, coisa de 200 watts, 300, não tem nada disso. Se eu não me engano, acho que essas marcas elas começam a partir de 350 watts em diante, daí para cima. Uma potência adequada para a maioria das máquinas vendidas no Brasil, 450 a 500 watts. Tá? É o básico, diria que é o básico para começar. Lógico, se você depois você for acrescentando acessórios no seu computador, mais componentes, aí precisa avaliar, o técnico vai avaliar se precisa ou não aumentar mais, dependendo do componente que você for adicionar ao computador, se vai precisar aumentar ou não a potência da fonte, mudar essa fonte. Ou não, de repente precisa. 500 watts roda folgado na máquina, entendeu? Ainda mais, inclusive, se você botar uma placa de vídeo básica, ela suporta tranquilo. Tá? Bem, e por fim, eu sugiro você prestar atenção na garantia. Embora muitas vezes nem pensemos em garantia para os outros itens, é uma parte crucial para uma fonte de alimentação. Existem muitas fontes por aí que vêm com garantia de 3, 5 e 10 anos, o que significa que você pode ter mais certeza de que essas unidades durarão para várias versões do PC. Digo isso porque às vezes você faz um upgrade, muda, acrescenta mais alguma coisa, ou de repente até muda mesmo. Eu quero fazer um upgrade, quero mudar a placa-mãe, mudar. Aí você troca tudo, mas a fonte continua. Você ainda vai com ela por muito tempo para frente, entendendo? E se não o fizerem, você sempre pode registrar uma reclamação de garantia. E para concluir, você não precisa ficar obcecado com a fonte de alimentação do seu PC, mas leve em consideração as questões que foram abordadas aqui, para você ficar tranquilo com uma escolha e uma decisão certa. Bem, eu vou deixar abaixo do vídeo o link direto para a página contendo informações e venda de uma fonte de 500 watts de potência real, que é a mais adequada para a maioria dos computadores, da marca Corsair, no website da Amazon, que é uma empresa confiável, faz uma entrega muito rápido e tem preços excelentes. Preço melhor do que os praticados nas lojas da sua cidade. Bem, é isso. Se você tiver alguma dúvida, é só fazer um comentário. Logo abaixo do vídeo aqui tem um link aqui na extremidade inferior esquerda. Ele tem lá postar comentários. Então você vai lá, se tiver alguma dúvida, posta lá. Se gostou, se não gostou, fica à vontade, tá? Bem, o vídeo termina por aqui e nos vemos até no próximo vídeo. Um grande abraço e até!